Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso podcast. É o Podpec da Pernambuco Consultora. E sempre buscando trazer, né, informações, notícias, né, que possa contribuir aí de uma forma geral, contribuir com coisas relacionadas ao nosso mercado imobiliário e também diversos assuntos. Vocês podem também contribuir conosco, sugerindo assuntos que vocês querem saber que a gente pode trazer aqui para o nosso podcast. Hoje o assunto é maravilhoso, eu adoro. Não sou formada nessa área, mas eu sou uma entusiasta, né, de arquitetura. Não por um acaso a gente constrói, mas constrói com o projeto vindo de uma outra equipe, né, porque a gente realmente é super torce, super é aberta com relação a ideias, a sugestões, né? Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre projeto de arquitetura, tirar dúvidas que eu sinto dos clientes, né, que nos perguntam muito, e conversar mesmo sobre a arquitetura de uma forma geral. Então, primeiro eu vim agradecer aos nossos convidados pelo tempo e pelo cérebro, né, que vocês, o conhecimento de vocês. Eu sei que a gente é muito corrido, muito ocupado, e vocês aí se dedicarem ao nosso podcast, mas a nossa ideia é conversar e poder contribuir, né, com informações relacionadas à arquitetura hoje, certo? Marcílio, agradecer a você, se apresente, Marcílio Obrigado. Coutinho. Meu nome é Marcílio Coutinho, sou sócio da Pontual Arquitetos e, coincidentemente, a gente trabalha bastante tempo com a Pernambuco Consultora. É verdade, parceiro de longas datas, né, Marcílio? Eu acho que do primeiro para cá já são uns 25 ou 26 Olha anos. só, olha aí. E Juliana Zirpoli também, nossa super parceira, se apresente. Isso, é um prazer enorme estar contribuindo mais uma vez aqui para Pernambuco. Eu acho que é sempre muito prazeroso a gente poder expor um pouco, né, do que a gente tem de experiência ao longo da profissão. Eu tenho 21 anos de profissão e realmente faço o que eu amo. E termina que a gente, como consultora, né, só vou construir se vocês projetarem, né? Não adianta eu comprar um terreno, não adianta eu pensar, achar lindo que eu vou empreender se vocês não fizerem, né? Cada um na sua área, mas se vocês não fizerem o projeto, né? Primeiro vem vocês, depois vem a gente, né? Eu fico pensando nisso. Mas para a gente conversar, começar aqui a nossa conversa, eu vou fazer minha pergunta primeiro para Marcílio. Uma questão que muita gente comenta, certo? Sobre o desenvolvimento da cidade. Como é que você vê essa questão de adensamento? Como é que você vê essa questão de... Se pergunta muito, né? Para onde a cidade está indo? Como é que está essa questão de trânsito, de adensamento? Só vejo lançamento, muro sendo pintado de construtora, né? Como é que você vê essa questão do desenvolvimento mesmo da nossa cidade? Essa questão do adensamento urbano é uma questão muito polêmica, né? E que vem sendo muito discutida no Recife nos últimos 10, 15, 20 anos, talvez, Mariana. Quando a gente pensa numa vida urbana, num viver dentro de um espaço urbano, as pessoas tendem a valorizar bastante a possibilidade de executar a maior parte das coisas a pé, na sua redondeza, no seu bairro, no seu círculo de vizinhança. E você só consegue ter essa pulverização de serviços, de comércio e de lazer distribuídos por todo o tecido da cidade, quando você tem uma cidade, e aí vai a contradição, densa. Porque numa cidade densa existe demanda para que esses serviços e esse comércio possa ficar pulverizado por todas as áreas. Numa cidade que não é densa, numa cidade que é rala, a demanda por esses serviços ela passa a ser reduzida e você passa a não ter viabilidade para ter serviços espalhados na cidade como um todo. Então eles se espalham e você precisa pegar o carro para alcançar esse serviço. Só que o Recife vive, obviamente, um dilema muito forte, porque para ter esse adensamento, para que você possibilite um adensamento construtivo e populacional numa cidade de forma sadia, você tem que também ter uma rede de infraestruturas muito robusta, principalmente no que diz respeito ao transporte público,
ao transporte de massa. E aí é onde a gente vive esse dilema. O espaço para fazer isso e a viabilidade, o capital que os nossos governos não possuem para fazer esse tipo de investimento. Principalmente quando a gente fala de transporte de massa em metrô ramificado por toda a cidade. Então, a gente vive esse dilema de não poder adensar por não poder enriquecer a infraestrutura. Agora, o que eu percebo também, Marcílio, é que as pessoas querem morar perto das coisas, né? Não adianta você dizer. É lógico que é importantíssimo, fundamental desenvolver o entorno da cidade. Eu sou super entusiasta assim, de desbravar novos bairros, de desbravar novas regiões, né? Até a gente tem falado até aquela região ali da Rua da Aurora, né? Que a gente, com parceria com vocês, a gente está desenvolvendo. Mas termina que as pessoas querem morar perto ou da escola do filho, né? Querem morar onde está o seu mercado, onde está, quer que o filho vá a pé para a escola, né? Termina que eu vejo essa coisa dessa palavra que às vezes é muito forte, adensamento, mas talvez até uma vantagem, né? Porque a pessoa de repente pega menos carro, até para a questão de sustentabilidade, gasta menos combustível, se desloca com mais velocidade, né? Usa menos, né, o transporte de automóvel. Isso acontece realmente assim, se as pessoas buscam isso. Sim, eu penso que sim. Tanto que se a gente for fazer um mapeamento das zonas mais valorizadas da cidade do Recife, você tem ali aquele miolo de Boa Viagem, que alguns corretores chamam do Triângulo das Bermudas ali, entre Antônio Falcão, entre Ernesto de Paula Santos, o Shopping Recife e a praia, que é a região mais adensada de Boa Viagem e a que, consequentemente, ela traz também mais serviços na redondeza. Então, é uma região valorizada. O bairro de Casa Forte, nas imediações do Shopping Plaza, onde tem ali uma quantidade grande de serviços, de lojas, é uma outra área valorizada. O próprio bairro da Jaqueira, que tem um polo de atração muito forte, que é o próprio parque, como um serviço de lazer, são pontos adensados da cidade e que, ao mesmo tempo, são valorizados. Então, isso demonstra que quando você tem um adensamento de uma determinada área, é lógico que eu não estou defendendo aqui um adensamento sem planejamento, né? Desenfreado, sem que uma infraestrutura acompanhe isso. Mas é o adensamento que possibilita essa pulverização de serviços. E a gente tem uma cidade toda construída, e densa e construída com muito zelo, que é o nosso centro expandido do Recife, ou seja, toda a parte leste da Agamenon Magalhães, o nosso centro antigo, que hoje está tão, vamos dizer, negligenciado, é uma região que, se você for fazer uma análise do volume que está construído dentro daquela região, é uma região adensada da cidade, só que hoje ela está subutilizada. Ela é adensada de construção, mas não tem a parte de dia a dia, né, de serviço. Ela tem muitos serviços, ela é o polo de muitos empregos na cidade do Recife. Lá estão praticamente todos os centros governamentais, seja municipal ou estadual, cartórios, hospitais, né? Se você pegar ali, considerando o centro expandido como a parte leste toda da Agamenon, muitos edifícios empresariais, enfim, tem muita gente que hoje trabalha nessa parte leste da Agamenon, mas não mora lá porque a conjuntura das últimas décadas tirou o recifense da moradia do centro do Recife. Então, me parece que uma reestruturação da cidade do Recife passa obrigatoriamente por uma reestruturação e por uma revalorização do centro da cidade do Recife. Talvez a gente não precise nem construir tanta coisa, basta recuperar um bocado de construção que está lá, que está lá, mais antiga, de repente, né? Exatamente. Juliana, o que é que você acha com relação a essa a gente fala essa questão, né, de muitas construções, muitos apartamentos. Você percebe quando um cliente que tem um projeto, ó, Juliana, tem um apartamento que eu comprei e queria que você fizesse o projeto. Você percebe se existe alguma coisa assim que a pessoa diga, eu moro num apartamento que tem muito barulho, eu queria que você... Existe alguma coisa assim que a pessoa... Como é que eu posso dizer? A pessoa faz referência a você quando ela quer a ambientação, quando ela quer que seja... Como é que quer o projeto interior, faz referência a você, o local que ela mora? Não. Isso interfere para a pessoa
Não, normalmente quando ela vem nos procurar, o apartamento já está definido. Já tá. Já Né? está Então ela já definido, já está aceitou, comprado, ela já fez toda essa busca antes e realmente ela nos procura para fazer a personalização. mas ninguém chega para você e diz assim: olha, eu moro nesse bairro que tem muitos apartamentos e queria que meu projeto fosse assim. Não é assim. Ela simplesmente é Não, é muito voltada para interior. para Então, ali já interior. é o espaço interno. Já aconteceu algumas vezes de clientes solicitarem a troca das esquadrias por conta de Hum, barulho para colocar hum, vidro duplo, entendi. né? Então, isso é uma coisa que acontece muito até no sul, né? A gente É, sabe que em eu São fico Paulo existe. pensando que quando a gente fala de localização, a gente fala muito do externo, né? Mas quando a gente vai para dentro da nossa casa, eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho, assim, eu sempre percebi que se a pessoa entrou da porta para dentro, se a pessoa tá, depois que passou pelo trânsito, passou da porta, eu percebo que é como se fosse assim, ufa, cheguei, estou protegido. E daqui para dentro, esse ambiente é meu, é o meu Com certeza. espaço, não é? É lógico que faz diferença, lógico, onde a pessoa está, mas eu sinto que existe essa quebra, assim, ufa, né? Passei a chave na porta, né? E estou no meu lugar, estou aqui, estou Sim. protegido, né? E quando pedem, assim, para você fazer o projeto, como é que pede essa coisa da família? O que é que te pedem mais? Eu quero uma sala, hoje em dia, o que é que te pedem mais, assim, de integração da família, desse, ufa, fechei minha porta, estou aqui dentro, estou protegido. O que é que ambiente te pedem mais, assim, de atenção ou de investimento, eu vou investir mais. Uhum. É no meu quarto que eu quero me trancar e dormir, que eu tô cansada, ou é na sala que eu quero assistir filme com meus filhos, ou é a cozinha, né? Como é que tá essa coisa assim da dinâmica do ufa, chegar em casa, né? Bom, isso nós fazemos um briefing muito bem mastigado quando o cliente entra em contato, porque conhecer o dia a dia, o Hum, perfil de cada família é extremamente importante. Então, vai ter aquele cliente que passa o dia todo na rua, tanto o marido quanto a esposa, e vão conviver com os filhos à noite. E vai ter também um caso que um dos dois ou os dois agora estão trabalhando em casa, então o contexto é totalmente diferente. Por isso que a gente precisa analisar muito bem. Mas uma coisa que é fato que tem acontecido nesse período pós-pandêmico, né, se a gente já pode falar assim, é que muitas famílias estão pedindo para que espaços sejam cada vez mais integrados. Então, essa coisa da essência que a gente viveu na casa de antigamente, que a gente brincava na calçada, a gente não pode fazer mais isso, mas a gente tem feito isso dentro dos lares. Então, muitas famílias estão pedindo até espaço para que as crianças possam brincar realmente na sala, como acontece nos países, né? É, que as na crianças Europa, ficam Estados em Unidos, casa. exatamente. Estão ali brincando, os pais estão cozinhando, então a gente tem percebido muito isso. De não ter o funcionário à noite em casa e se ter uma ilha, uma cozinha que possa se voltar para a sala e a família ela está interagindo. Então, Termina que os projetos de vocês dois se completam muito, né? Porque Marcílio faz lá no desenvolvimento no começo, né, Marcílio? E você imagina a pessoa utilizando, não é? Só que só quando estiver pronto é que Juliana vai dar a utilização real, né? Então eu percebo assim, que para você, Marcílio, como é que você vai resolver, já que a pessoa quer esse ambiente, né? Já que a pessoa quer, como é que mudou assim? Que agora você tem uma planta, eu tenho que, né? Eu tenho que pensar, eu fico pensando, né? Os dois, né? Um vai construir, vai fazer para construir, só que ela vai ter que receber para fazer individualmente para cada família, né? O que é que você pensa que mudou? Como é que você. O trabalho da gente tem uma particularidade muito engraçada em relação ao de Juliana, né? Porque a gente não conhece o nosso cliente final, né? Total. O nosso cliente direto são vocês, as Isso, empresas é. que trabalham no mercado imobiliário, mas no fundo, o nosso cliente final, a quem nós queremos agradar através de vocês, é um É cliente que o que normalmente a gente vocês não nem conhece. sabem, né? Isso. Então, a gente trabalha sempre desenvolvendo um produto dentro de uma expectativa, de uma tendência de suposição de que aquele público específico vai demandar aquela determinada solução
consciente de que aquela solução ela pode ser personalizada caso a caso, e aí já é o cliente que vai diretamente à Juliana fazer isso. E aí é que está o mérito de, primeiro, conseguir identificar essas tendências, essas transformações de costumes, para que a gente possa fazer um produto o mais próximo possível do que o cliente de Juliana vai demandar, e que ele seja estruturalmente, tanto sob o ponto de vista de instalações e das construções físicas, pilares, vigas, o mais flexível possível, para que essas transformações possam se dar lá dentro da forma mais natural possível. Até porque, né, Marcílio, a gente passa anos construindo, vocês fazem um projeto maravilhoso, chega na mão de Juliana, derruba tudo, não fica em uma parede. Até porque acontece muito isso, né, Juliana? A gente pensa tanto, a gente faz tanto estudar, quando chega na mão, ó, derruba tudo. Mas eu acho que o espírito está sempre lá. Não é? Eu Né? acho que, todo, né? até porque se ele não tiver esse próprio cliente que Juliana disse, que já chega para ela com aquilo comprado, ela já percebeu esse espírito, ela já identificou isso aí, ela já aprovou isso aí, e ela vai só fazer algumas adaptações ao seu uso. E você percebe, Juliana, que as pessoas têm feito, por exemplo, têm preferido ter ambientes mais amplos, mais poucos. Até a gente fica estudando que tipo de produto a gente vai colocar. A gente às vezes discute muito, até com o Marcílio, né? Um exemplo, Marcílio trouxe, eu estava estudando essa semana, Marcílio, uns projetos que você tinha sugerido para um terreno da gente lá do Rosarinho. E era muito bacana a planta, que eram apartamentos de áreas de metros quadrados maiores, com menos cômodos, indo totalmente ao encontro do que a gente vinha há 5 anos atrás, né? A gente pegava apartamentos, sei lá, vamos botar aqui, 70 metros quadrados e 60 e pouco, com muitos quartos. E essa proposta de Marcílio, na verdade, eram 60 e poucos metros com 2 quartos extremamente confortáveis, com uma boa varanda, né, com uma boa sala. E aí a gente ficou na dúvida, será que é isso que a turma quer? Você tem percebido que as pessoas têm topado ter ambientes maiores, mas menos ambientes, ou as famílias querem cada filho com um quarto, né? Querem ainda o ambiente da secretária, querem ainda a sala de TV, querem ainda como é que tem isso. A gente precisa saber, né, Marcília? A gente fica doido querendo ousar, mas a gente precisa saber no final como é que a pessoa vai usar, né? O que é que a pessoa pede para fazer. Sim. Normalmente as mudanças que são solicitadas não são tão grandes na parte íntima da casa. Geralmente quem tem 2 filhos quer adquirir um imóvel com pelo menos 3 quartos. Né? Quem tem um filho e pensa em ter o segundo, já tenta adquirir realmente um com esse quarto, para que exista a individualidade nesse aspecto dos filhos. Isso é uma coisa que é bem pertinente. Mas com relação à área social e a área de serviço, a área íntima geralmente tem acontecido dessa forma, aí é que eu tenho sentido realmente as maiores transformações. É a questão do quarto da funcionária que se transforma no home office, ou que ela se amplia para uma área de serviço, para que a cozinha seja mais incorporada à sala. Então, eu tenho sentido realmente grandes solicitações de mudanças nas áreas sociais, não nas íntimas. Então, nos quartos, a turma ainda quer cada um Ainda quer seu sua quarto. individualidade. Ainda quer sua individualidade. Marcília, então a gente vai ter que colocar quarto. Mas no caso ali, deixa eu defender um pouquinho a minha proposta. A gente, desde a crise de 2014 para cá, os projetos, seja ele de qualquer característica, 1, 2, 3 quartos, eles passaram a ser os mais compactos possíveis. Isso. Então existe uma pulverização na cidade de produtos super compactos para cada uma dessas categorias. Em algumas localidades de maior valorização imobiliária, ou seja, onde o cliente aceita pagar um ticket pelo apartamento um pouco maior e ele precisa somente de 2 quartos, mas ele tem um grau de exigência que ele não quer ir para um super compacto. Então ele termina comprando um apartamento de 3 quartos e fazendo isso que Juliana fez. Ele quebra um dos quartos para a sala, amplia a sala para ter uma área social compatível com o padrão que ele quer. Esse apartamento, vamos dizer, o 2 quartos amplo ou 3 quartos amplo, Eu sou fã, exatamente para suprir esta demanda, só que ao invés de incorporar toda a área à sala,
melhora um pouco a suíte, melhora um pouco a cozinha, melhora um pouco a varanda. Enquanto que quando você compra um apartamento de 3 quartos para integrar a sala, você só adiciona a área à sala. E você não cresce os quartos, né? Isso. E Você tem não uma consegue coisa muito crescer os importante que é quartos. a proporcionalidade entre os ambientes. Então, esse é como se fosse um produto mais pronto para uma determinada região que aguenta essa valorização. Obviamente que a gente não vai propor um 2 quartos amplo ou um 3 quartos amplo para No bairro que não, qualquer né? bairro da cidade, tá? Que não tenha um público que vai pagar o ticket de ter esse apartamento mais sofisticado. Nesse ponto eu concordo, porque em muitas situações a gente precisa quebrar uma parede para ganhar mais um armário. Então, mas eu acho que o público, quando ele vai atrás O desse ideal produto, seria a gente ter dessa forma, né? De repente, um claro, apartamento com certeza, com ambientes mais amplos, mais para que não amplos. tenha que E ficar. toda essa nossa conversa, só como uma observação, ela não vale nada sem o preço. Uhum. Com Então, certeza. o preço ele é um item que está sempre atrelado, tanto quanto a localização, tanto quanto a valorização de fachada, tanto quanto as características da planta. Então, não adianta um produto preencher todos os requisitos desejados por um cliente e ele não ter Com o certeza. dinheiro necessário para comprar aquele apartamento. Então, obviamente que todo mundo quer um ambiente maior, obviamente que todo mundo quer uma condição ideal, mas isso está sempre vinculado ao preço, como um elemento O que eu fico muito às vezes norteador do mercado. percebendo é que as pessoas às vezes até abrem mão de certas quantidades de metros quadrados, digamos assim, para ter algumas. Na verdade, eu acho que o que o cliente busca num projeto, acho que ele faz assim, as prioridades. Né? Eu quero quantidade de ambientes, né? Eu quero. é, é, Tem varanda ou não tem varanda? Acho que ele deve, sei lá, né? Montar uma lista aí de prioridades e ir e procurar. Mas sempre a gente fica, né, Marcelo, naquela dúvida. A gente coloca um apartamento mais compacto, com 2 quartos, e vai ter 2 ambientes, e aí a gente cai na questão realmente do preço. Né? E eu percebo que o cliente, o desembolso do cliente, né? O desembolso que ele vai fazer, ele quer uma quantidade mais, talvez, até de cômodos. Eu fico pensando isso, se ele faz essa conta, sabe? Eu vou pagar, um exemplo, 500 mil reais. Vamos lá para a gente, 500 mil reais. Eu vou pagar no apartamento, com quantos cômodos? Eu acho que isso faz o peso. A não ser, como você está dizendo, num local que o metro quadrado aguente ter, de repente, até um quarto só, né? Num apartamento maior, de repente a pessoa quer um quarto só mesmo, ou com 2 quartos. Mas aí a gente fica a dúvida, o que é que o cliente prefere, né? Onde é que a gente vai? É aí que entra o mérito desses produtos compactos, que quando eu estava falando e defendendo os produtos mais largos, mais espaçosos, eu não estava diminuindo também essa questão do compacto. O compacto é o produto que vai atender a essa pessoa que só pode pagar o preço. E a gente gosta muito de trabalhar com os produtos compactos, porque ele passa a ser um desafio sempre muito maior. Respondendo aquela sua Para pergunta, os se a dois, né? pessoa Para os dois, privilegia, dois. perguntando aquela sua pergunta, se a pessoa privilegia a área ou quantidade de cômodos, um apartamento de 70 metros quadrados pode ser maior do que um de 75. É verdade. Se a racionalidade Verdade. daquela planta, né, a distribuição daquela planta permitir um aproveitamento superior a um outro de 75 que não tem a mesma racionalidade. É verdade. É. E aí, a gente falando desse negócio de compacto, eu acho que é um desafio para todos, né? Eu fico pensando também para você, Juliana. O cliente chega num apartamento compacto e diz: eu quero cama, cozinha, sala, eu quero, né, uma mesa, né? Com certeza, E acontece muito isso, né? Acontece, mas é o nosso desafio do dia a dia, né? E a gente está aqui para isso mesmo, e de atender a pequenos e grandes projetos. Eu acho que aí é que está a diferença, né? É muito fácil pegar um grande espaço, trabalhar, mas essa expertise, digamos, do dia a dia vai fazendo com que a gente realmente pense, se coloque no lugar da família, entenda as suas necessidades e esteja apto a realmente realizar o sonho, porque quando uma família adquire um É apartamento, impressionante quando são 2 sonhos, né? Um é quando compra o projeto que a gente fez e o outro é quando faz a parte de ambientação. Parece que são coisas exatamente. assim
Ok, comprei, pronto, comprei, sim. E agora, como é que eu vou ambientar, né? São dois sonhos distintos, né? Eu vejo as pessoas curtindo essa parte de ambientação muito também, É, né? com certeza. Eu digo assim, que eles compram a casa e depois constroem o lar, né? Porque a casa passa a ser lá quando ela tem alma. E é aí quando a gente entra para dar alma a a esses imóveis, a esses empreendimentos. Marcílio, vamos lá. Pernambuco Construtora comprou um terreno e eu vou lhe deixar livre. E eu vou lhe deixar livre, imagina. É, Você vai fazer o que você quiser com esse terreno. Você vai botar o que você acha. Eu vou ficar com ele para mim, então. Comprando todinho, vou ficar com ele todinho. Vou vender todinho para um cliente só. Amém. Você ter a liberdade de fazer. Eu sei que tem restrições de leis, restrições e tal, mas hoje, o que é que você acha que seria um produto ideal? Que você acha da realidade econômica, social, da família? Como você vê? A gente sempre conversou muito, né, sobre essa coisa da secretária, né? Você sempre falou muito sobre essa parte, né, de doméstica, como é. Você sempre falou muito se brinca embaixo, se brinca em cima. Então, a gente sempre antes da gente começar aqui nosso podcast, a gente estava nos bastidores falando que as conversas da gente de projeto são 10% projeto e 90% bate-papo para a gente se atualizar. Mas se você tivesse uma liberdade econômica financeira, que eu sei que, né, isso às vezes limita muito vocês, o que você acha que colocaria hoje como um produto sociocultural atual? O que é que você acha que é hoje? Olha, primeiro duas coisas. Não dá para responder desvinculado. A gente tem que sempre levar em conta as questões de mercado, as questões culturais, as questões de custo, né? Então, não dá para responder essa pergunta desvinculado. Ser só dando a liberdade, né? E a gente, tem que trabalhar, por exemplo, a gente trabalha para o nosso cliente indireto, né? E o nosso cliente direto é você. Então a gente tem que trabalhar atendendo aquelas expectativas momentâneas. E hoje, por exemplo, a gente trabalha com expectativas momentâneas que possuem áreas de lazer nos condomínios, na minha opinião, às vezes sobrecarregadas. Não é? Não quer dizer que isso pra gente. não quer dizer que eu não 50 vá, itens de lazer. não quer dizer que eu não vá atender essa demanda. Enquanto essa demanda existir, eu como arquiteto e como profissional que não sou independente, ou seja, eu não executo uma arte que é totalmente independente, faço o que eu quero. Nós temos que fazer uma coisa atendendo às condições de demanda, de custo que o mercado determina. Mas quando a gente para pensar, principalmente a gente que mora nos condomínios, nos edifícios verticais na cidade, o quanto realmente a gente usa daqueles espaços infinitos de lazer. Às vezes a gente se para vendo, poxa, eu uso tão pouco aquilo ali. Então, o que eu imagino do futuro, e isso não vai ser por uma percepção, vai ser pela dor no do bolso mesmo. Vai começar a custar eu acho caro, que né? o futuro ele tem uma tendência de uma racionalização maior dessas áreas de serviço, talvez até uma flexibilização, ou seja, o mesmo ambiente pode ser utilizado de diferentes formas, com pequenas adaptações, e aí vai os desafios futuros de Juliana na concepção desses espaços internos dos condomínios, e que passa também por uma condição de sustentabilidade realmente verdadeira, né? Sem ser um discurso que a gente vê hoje muito da boca para fora, ou seja, uma questão do acúmulo e da reutilização, né, de água, de demandar realmente materiais que tenham no seu processo de fabricação uma real preocupação ecológica, da instalação, por exemplo, de uma coisa que hoje se popularizou muito e que se sofisticou muito, está mais barato, mais eficiente, que é a energia solar. Então a gente vê poucos condomínios utilizando a energia solar para que a gente possa ter menos demanda das concessionárias de energia, né? Essa questão do lazer é incrível, né, Marcelo? A gente sempre conversa muito sobre isso, né? E a gente fica nesse... Exatamente, o que é que o mercado quer? A gente, como você está dizendo, a gente tem que atender a demanda do mercado. Não adianta a gente pensar, mas
Eu acho que tá certo mesmo essa coisa da racionalidade dos ambientes comuns. Foi-se, eu acho, aquela época, né, daqueles condomínios com 50 itens de lazer que a pessoa só vai gerar custo para o condomínio, só vai ficar feio, né, velho, né? E o que vale para um tipo de empreendimento não vale para o outro, tá, Isso, Mariana? né? Por exemplo, o, a- o público comprador de empreendimento imobiliário de renda mais baixa, ele é o que demanda mais áreas de lazer. Porque Verdade. normalmente o público que compra os empreendimentos de luxo, os empreendimentos de alto padrão, ele é um público que usa menos essas áreas comuns, porque Até ele porque tem a casa de tem a casa de praia, ele praia, tem a isso. casa de campo, ele é sócio de um clube, enfim. O próprio apartamento E, é mais o, amplo, e né? a gente percebe que nos edifícios de bairros mais periféricos, que tem um preço do metro quadrado realmente mais baixo, apartamentos mais compactos, onde as pessoas não têm a disponibilidade desses serviços à mão, né, por uma questão financeira, esses sim precisam de uma área um pouco mais robusta de lazer, porque a pessoa no fim de semana desce para E curtir usa sua mesmo. piscina, o garoto desce para jogar futebol no campo, para brincar no parquinho, para fazer um churrasco, enfim. É o que a gente nota que acontece. Juliana, nessa parte comum que a gente está falando de lazer, qual é a demanda maior assim dos condomínios? Porque eles pedem, às vezes eu vou visitar, né, a casa de alguém que você chega e você chega, meu Deus do céu, para que esse hall tem? Não sei quantos sofás, não sei quantas cadeiras, né? E quem vai sentar nessas cadeiras, né? Quem vai utilizar isso? A salão de festa, às vezes, tem um monte de poltrona, um monte de cadeira, né? Mudou alguma coisa com relação a essa parte de área comum? Mudou, mudou. Eu tenho feito alguns projetos já de requalificação de condomínios e alguns a gente tem adotado esse conceito de menos local para sentar. Isso é manutenção, é sofá e Isso, criança pulando que termina utilizando essa área do hall, mesmo que tenha uma brinquedoteca. Uhum. Então, o hall hoje ele tem sido tratado como um ambiente realmente de passagem, uma espera rápida, Uhum. né? Mas que a gente não precisa ter uma quantidade grande de imóveis. E os espaços de lazer de crianças, é que realmente, assim, essa solicitação a gente sempre tem, de estar fazendo um espaço legal para a área infantil. Você acha que tem mais área externa ou tipo brinquedoteca? O pessoal pede mais o quê? Brinquedoteca, coisa mais assim fechada? Ou a gente aqui vai fazer agora uma academia com espaço externo? Ainda existe essa coisa de interno? Ainda existe, de brinquedoteca existe muito, porque vai muito da faixa etária, até dos clientes, né? A gente sabe que nos prédios antigos não existiam brinquedotecas, né? Isso é E uma todo mundo coisa. brincava, né? Todo Eu me mundo lembro que eu só brincava. brincava no meu prédio, não tinha nada. No Pois meu é, prédio só tinha garagem, não tinha nada, nada, nada. é E a gente verdade. brincava tanto, brincava, brincava, brincava. E a gente podia ralar o joelho e usar mertiolate. É Total, verdade. Hoje a total. norma pede que o parquinho do menino tenha um piso emborrachado, Olha porque se só, ele pra você cair, ver. para ele não arranhar o O menino joelho. não vai Então, nem se eu arranhar, Marcelo. Veja só, É olha verdade. isso. Eu fui visitar um empreendimento semana passada que o parquinho era de um intertravado emborrachado. Eu disse, meu Deus do céu, isso é jardim da infância. Como é que a pessoa vai descer no escorrego e não vai ralar a cabeça, não vai. isso hoje é norma. Olha para isso. Olha só, o pobre das crianças não vão ter, mas não vão ralar mais a cabeça, não vão ralar mais o Não joelho. vão ter Deus as me nossas marcas. verdade. E outra coisa também são essas normas, né, Marcelo, que às vezes você fica muito engessado, né? Que são normas que vão se né, Sobrepondo, né? sobrepondo, né? Essas normas que vão se sobrepondo, que vai ficando muito engessado. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que é importante, mas que trava muito essa questão, por exemplo, de acústica, né? Esse negócio de salão de festa. A vida inteira nossa, todo mundo fez festa embaixo do prédio, ou era É verdade. aberto, ou depois o condomínio fecha, né? Então, eu vejo que às vezes não são nem cuidado com as pessoas. Às vezes não está se preocupando se vai ralar. Às vezes são coisas só normas para você cumprir, né? Porque, por exemplo, um salão de festa que eu sei que não pode fechar, não pode botar ar-condicionado se não tiver tratamento acústico, né? Um exemplo. É, mas a gente sempre aconteceu. Eu fico pensando se isso não são coisas só de travar, assim,
de exigir? Ou é coisa que se realmente se preocupa, Marcílio, você pensa assim, Eu acho com que a as normas, utilização? eu acho que as normas elas são absolutamente necessárias, tá, Uhum, Mariana? Se a gente tivesse, por exemplo, um comportamento em condomínio consciente dentro de um bom senso uhum. total, você jamais colocaria uma música muito alta num salão de festa que fosse incomodar o primeiro andar. Porque acho que antigamente a gente pedia, ó, baixa aí, a turma baixava e E pronto, né? aí, para minimizar esse tipo de coisa, é necessário que a gente tenha normas. Ao mesmo tempo, as normas urbanísticas, elas são também muito Uhum. importantes de acontecer. São elas que direcionam, são elas que dão o direcionamento do que vai acontecer na cidade, seja ela certa ou errada, tá? Então, fazer com que as leis sejam boas e corretas para a cidade é fundamental. E aí por isso que é importante a participação sempre da sociedade, e principalmente da sociedade técnica, né? A sociedade que está lidando diretamente com isso, a participação nos fóruns, quando vai ter uma É modificação de um plano importantíssimo, né, diretor, de Marcílio? uma lei de É. uso do solo, de um código de obras, não é? Para que você possa enriquecer e sempre mudar ela, mudar modernizando. Hoje, às vezes, tem coisas numa legislação que já não são necessárias de existir, que já podiam ter sido subtraídas. E outras coisas que precisam ser regulamentadas, que precisam ser discutidas. Então, eu acho que a transformação da legislação ela tem que andar junto com a transformação da sociedade. Uhum. Não é? E às vezes a pessoa que se utiliza, né, que recebe, não conhece a legislação, às vezes não entende o porquê das coisas, né? Às vezes não entende, por exemplo, uma cerca em volta da piscina, né? Às vezes o cliente, poxa, por que colocou a cerca em volta da piscina? Não é? Ou uma janela do bombeiro de um hall, que não entende por que essa janela está aberta, ou está assim, ou está assada, né? Então, é fundamental mesmo. E deixa eu perguntar outra coisa. Com relação essa coisa do valor, pessoal, assim, do valor, o que é que vocês percebem com relação à própria compra de futuro, né, de apartamento? O que é que vocês percebem assim, Marcílio? Você acha que aumentou, que diminuiu essa coisa de... Eu sei que tem muito projeto com vocês, muitos lançamentos, né, as empresas, vocês sendo demandados, mas você acredita num crescimento contínuo disso, no crescimento contínuo dessa coisa de desenvolvimento da cidade, no crescimento contínuo de novos projetos, né, de novas... Ou você acha que vai chegar uma hora que a cidade, eita, agora a gente vai ter que só retrofit, um exemplo, né? O que é que você percebe, assim? Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente ainda está longe, porque a Uhum, gente ainda é um país com crescimento populacional e com demanda por uhum, moradia muito grande, né? Principalmente nas faixas mais baixas. Então a gente ainda vai passar um bom tempo crescendo, mas a tendência é acontecer o que já acontece no primeiro mundo, né? A partir do momento em que você passa a ter uma curva de crescimento da população menor e o ambiente já está praticamente todo construído, os projetos se viram muito mais para as recuperações, as reformas e uhum. os retrofits do que para novas construções. Mas eu acho que a nossa realidade aqui brasileira, a gente ainda está um pouquinho distante disso. Eu acredito muito ainda assim no desenvolvimento. Tem muita coisa ainda para fazer. A gente anda na rua, né, e vê ainda muito, poxa, esse terreno aqui, né? E aí eu fico pensando, quando a pessoa vê um terreno que fica, poxa, já vai ser mais um prédio sendo construído aqui. De repente não pensa até nessa questão da sustentabilidade, da questão da região, do desenvolvimento, né, do entorno, que eu acho que facilita muito essa coisa de morar perto. A gente fala muito essa questão da localização, mas localização é necessariamente estar perto Dos serviços. dos serviços, né? Estar Isso. perto, Qualidade de vida, né? qualidade de vida. E Eu, deixa eu eu não perguntar. sei, talvez você possa até responder isso melhor do Hum, que eu. Existia antigamente um ranking de qual era a primeira coisa que um cliente, quando ele vai comprar um imóvel, ele escolhe. E numa determinada época, o principal definidor, o número um do ranking, como parâmetro de escolha, era a localização. hum. Então a pessoa escolhia, eu vou comprar um imóvel em Boa Viagem. Depois ela ia para o preço, para o tamanho, para ver onde ela se adaptava. Eu não sei como isso está hoje. Isso tá igual, mas diferente. É a localização, só que localização boa para você hoje em dia tá diferente da localização boa para mim.
Sim, Não existe mais como era assim, boa viagem, ponto. sim. Casa forte, ponto. Jaqueira, ponto. A localização hoje, ela é ponto um. Mas uma boa localização hoje para uma pessoa pode ser distante. Eu quero, não quero estar no centro Sim, urbano, claro. né? Uhum. Então, uma O boa... O Paiva é ótimo para quem trabalha em Pronto. Suape e a Jaqueira é ótimo para quem trabalha Isso. no próprio bairro da A gente Jaqueira. passou É. muito né? tempo em Recife com aqueles bairros tradicionais. Boa localização é só Sim. Jaqueira, Casa Forte, uma viagem, né? E hoje a localização ela continua sendo top, mas ela está diferente. O que é localização para mim não é localização para você, nem é localização para você. Então, quando a gente diz ao cliente, né, a gente diz, excelente localização, isso enfia uma faca no meu peito, porque uma excelente localização na publicidade não quer dizer nada. Né? É bom para você ou é bom para mim? Não, mas eu acho que ainda Você quer tem que dizer. dizer o que é excelente. Ela é excelente por quê? Ela é Porque excelente porque ela está paz. numa área que a cidade é paisagisticamente e urbanisticamente mais organizada. Uhum. Ela é uma boa localização porque ela tem muitos Perto serviços de em volta, serviço, porque ela tem né? muito comércio em volta, porque ela está perto de uma via de transporte público que um funcionário seu, o seu filho ou você mesmo pode usufruir do transporte público de uma forma mais fácil. Enfim, são vários critérios. Isso, que para mim, É. localização, a palavra excelente localização, ela hoje praticamente não é utilizada mais. Ela é utilizada excelente por quê? Uhum. Me chamou a atenção o último lançamento que a gente fez em Piedade, por um exemplo. Piedade passou um tempo muito grande que ninguém se falava em Piedade, né? Morar em Piedade era uma coisa assim, não seria uma boa localização, por um exemplo, né? Passou-se muito tempo aí. E hoje, Piedade tá assim, tá maravilhoso. A gente lançou empreendimento em Candeias e em Piedade. O de Candeias eu fiquei encantada. Eu fui conhecer o mercado a fundo de Candeias quando a gente foi lançar. Eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa vai morar numa casa de praia. Vai morar na cidade, vai ter coisas da cidade, mas ainda tem aquela coisa da casa de praia, aquela coisa bucólica da casa de praia. Se transformou numa localização extremamente desejada. Piedade hoje não tem tanto lançamento. Então, se você quer comprar um apartamento novo e perto da praia e tal, tem pouquíssima opção. Então, voltou-se a ser uma excelente localização de novo. Eu sou, assim, super fã dessas coisas que mudam, né? Que a coisa não ficar só casa forte, boa viagem, né? De repente, localização. E tem pessoas que só buscam a localização por tradição mesmo, né? Por ser, só quero bairro de Casa Forte, eu só quero alguma coisa nesse sentido. Até agora a gente só falou de questões objetivas, né? Serviços, comércio, como vai usar aquilo, como vai usar aquilo outro. E algumas questões subjetivas, elas vêm aflorando também como um parâmetro importante, que é cada vez mais a valorização da estética, né? E aí a gente que trabalha com o mercado de arquitetura fica muito feliz, porque a gente vem sentindo que o cliente que compra o apartamento demanda uma fachada mais bonita, demanda uma plástica mais apurada do corretor, que passa essa informação para vocês, que passa essa informação para a gente. Então, hoje eu vejo como uma tendência também muito bacana, né, do mercado, que nem sempre existiu. Investimento que é na valorização da na estética, plástica, do na produto, estética. né? De uma forma geral, a estética hoje em dia está muito valorizada, né? E na arquitetura, graças a Deus, né, Marcília? Porque ela faz bem. É verdade. bom, visual, né? Eu tenho sentido isso mesmo, assim. E até de dar vontade de dizer, Marcílio, carta branca aí para a questão da estética, para não ficar. Eu sei que a gente tem um limitador de preço, acho que a gente pode ousar um pouco, né? Pode sair do lugar comum, né? Mesma coisa deve ser para você, Juliana. As pessoas devem estar também querendo investir em estética, né? Assim, a quantidade de opção que tem de revestimento, a quantidade de opções. A gente falando aqui, até trazer um pouco lá da minha casa, eu tive muito engraçado. Juliana está fazendo, a gente está fazendo ambientação lá de casa e ela me sugeriu um revestimento que eu não entendi nada, não entendi o revestimento. Até trazer para cá, Marcílio, como é que chama aquele revestimento? O cimento queimado Não, da sala. sim, é da sala, sem ser o cimento queimado, aquele que é a pedrinha, que é um revestimento. É um granulado, né? Isso. Que ele dá um efeito de areia.
Maravilhoso, é uma fiquei textura. encantada com aquilo. Existe assim uma variedade absurda, porque a textura ela estava sendo muito utilizada há um tempo atrás em fachadas, né, de casa. Isso. Uhum. Mas o toque ele está sendo muito trazido agora para o interior, da Eu fiquei pedra, do elemento encantada com natural, aquilo. da textura. Dentro do apartamento é perfeito para limpar, rápido de executar. E eu achava, quando você falou que era revestimento, Marcílio, né, que eu achei que era um Uma revestimento, pedra que ia ser pedra. colada. Né? Ela disse, Mariana, vai ficar linda a sua parede. E eu, meu Deus, como é que vai ser esse rejunte? Como é que vai ficar na minha sala? Sabe? Como é que vai ficar esse acabamento? Mas eu vou confiar nela. E me chegou uma pedra lá para amostra. E era uma pedra pintada E com esse pequena, material né? pequeno. Eu, meu Deus do céu, como é que isso vai ficar na parede da minha sala? Para mim, revestimento, que não tá, tô ambientada com isso. Ia chegar lá, a pessoa ia, como é que vai ficar vários rejuntos na minha sala? Quando eu vi, era eu chamo de pintura, mas eu sei que Não não tem é. rejunte. Não tem rejunte. E ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu acho que isso dá liberdade também, né, Marcílio, para vocês também, de fachada. Claro. Não tem que ficar aquela coisa tradicional de cerâmica, Verdade. né, com rejunte. Agora, será que as pessoas estão preparadas para receber isso? Como é que está a nossa cultura? Será que tanto o cliente final do apartamento ou seu, como é que ele está preparado, por exemplo? Um cliente meu, para receber um apartamento que ele não vai ter cerâmica, vai ter eu não vou deixar chamar de pintura, que vai parecer que é pintura, né? Que não é uma pintura, é um É uma revestimento. textura. Monolítico, né? É um monolítico Isso. que não tem Eu rejunte. amei aquilo, Marcílio. Eu É. achei aquilo O revestimento ele vai maravilhoso. passar sempre por uma questão estética, por uma questão orçamentária, por uma questão de manutenção. E cultural será? Ou a gente pode ousar? Não, porque se ele for estético, ele é absorvido. Entendi. Se ele tiver custo competitivo, ele vai ser absorvido pelo mercado. Eu digo custo porque o mercado ele trabalha em cima de custo. Você Lógico. não vai construir um empreendimento que você não possa vender por um preço Isso. compatível. Adequado. E a manutenção de você, por exemplo, eu acho a pintura de fachada um material fantástico. Você pega uma igreja barroca antiga, que ela tem as cercaduras de pedra e ela é de cal branco. Lindíssimo. Quando você Lindíssimo. pinta ela é uma igreja de 300 anos e ela fica nova. Você limpa a pedra da cercadura, pinta caia as paredes com cal e água e pinta as janelas com uma tinta óleo de madeira. Ela fica nova, recuperada, completamente salva. Mas a pintura, quando a gente trabalha, por exemplo, nos empreendimentos verticais imobiliários, como a gente tem uma umidade muito grande aqui no Recife, com 2 anos, com 3 anos, aquela pintura começa a apresentar um envelhecimento. E nós não temos E o nós hábito não da temos a manutenção, cultura né? da Não temos a cultura da manutenção manutenção. constante. É. Então, Acha que a empresa construiu e vai ficar lá para o resto da vida, não vai Então, precisar limpar nunca. esses materiais de custo menor, de estética boa, que é a pintura, mas de manutenção mais, vamos dizer, mais repetitiva, ele pode ser usado nos empreendimentos, nas áreas onde você toca, onde você está precisando daquela Que tem textura menos e onde você manutenção, né? possa fazer uma manutenção de forma mais fácil também. Então, você usa ela nos ambientes térreos, nas muretas, nas jardineiras, em lugares como esse, para dar uma textura diferente daquele revestimento vitrificado que as fachadas têm, que ele visto de longe é bonito, mas a textura na proximidade não é uma textura aconchegante. Né? Então você pode essa mesclagem de materiais. Então esse material, eu sei que material você está falando, ele é um material que concilia manutenção facilitada. Estética, né? Ele tem uma diversas estética muito cores. bonita, porque ele é monolítico como uma pintura, você não tem que planejar paginação, rejunte, nem nada, então não vai envelhecer o rejunte e tal. E aí ele tem só que entrar na questão da competição de custo para que você possa ter. Turma que está escutando a gente, por favor, mais empresas, para que a gente possa usar mais. Que eu fiquei Mas, na encantada. verdade, a gente está falando também de um ambiente de interiores, né? E você tem um uso específico. Eu já não colocaria esse produto numa brinquedoteca, porque se uma criança arranhar, vai exigir um reparo na parede toda. Aquela parede, ela não pode receber retoque. Entendi. Então, a gente tem que ter também o cuidado de onde Se retocar, como utilizar. entendi. Muda, fica Porque ele é manchado. sempre Fica só uma- aquela marca, então, né? Se a pessoa vier pintar ali, vem só aquela O marca. ideal é que realmente ele
ele não seja retocado em O pequenos que eu gostei daquilo ali espaços. é a infinidade de opções, de tons, sabe, Marcelo? Quando o Juliano disse, esse tá claro, tá escuro, e não ser uma pintura, ser um revestimento que você pode esteticamente, você como arquiteto, você quer uma fachada ou um muro de um prédio ou uma área comum, mas que você pode dar o seu tom, né? Você pode dar a sua mistura que você quer. Eu achei maravilhoso aquilo, né? E que E de manutenção. existe uma fábrica que trabalhando a questão sustentável nessa textura, ela fez uma parceria com as marisqueiras de uma praia aqui do litoral sul de Pernambuco, e a gente tem uma textura feita do cascalho do marisco. Então elas quebram a casquinha, elas vão utilizar o marisco para fazer alimentos e não desperdiçam a casca. Então a Olha casca só. ela é como se ela fosse toda triturada, né? E ela dá um efeito um pouco mais parecido, sendo um pouco mais rústico, mas que fica lindo numa casa de praia, numa parede de grandes dimensões. Então, a gente sabendo utilizar, realmente o efeito é Eu fiquei maravilhoso. impressionada com a sua coragem, porque a arquiteto tem que ser corajoso, né? De dizer, vai ficar bom. E o Juliano em E o cima. cliente de confiar. E eu achando que era um revestimento, né? Então, assim, essa parte da Que bom. estética, né, Marcílio? Eu acho que eu acho que vem a melhorar, vem a dar. Eu tenho percebido que as pessoas têm dado valor também a isso. O cliente tem dado valor. Lógico que quando a gente faz aquela pesquisa, você pagaria mais por isso, de repente, por uma fachada assim, sabe? Mas eu tenho sentido que as pessoas querem isso. Agora falta As muito pessoas querem, né? conhecimento, por exemplo, da mesma forma que você não conhecia o produto, Hum. muitas vezes eu chego com um cliente numa loja de revestimento e ele fica assim, meu Deus, quanta coisa, não sabe para onde ir. Nem imagina que existe aquela quantidade, aquela diversidade de produtos que Que às aí a vezes fica até gente feio também usar um de cada, né, na casa. A não, pessoa aí quer, a tem pessoa não que sabe o que saber usar. pontuar, tem que saber dosar. Então a gente já faz toda uma triagem em cima de conceito, porque se um cliente entra numa loja multimarca de revestimento, ele não sabe para onde ir. Mas, então, assim, hoje as redes sociais elas têm ajudado muito, da gente estar mostrando conteúdo, o que é que tem de tendência no mercado, o que é que tem de lançamento em fábrica, para que ele consiga imaginar onde E ele as poderia possibilidades de usar. material também, né? Porque Sim. eu vejo, às vezes, balcões sendo feitos de que não é mais de granito, balcões sendo feitos de infinidade de materiais, né? Existem Eu já pedras pensei o seguinte, dizer para Marcelo, sintéticas. Marcelo, tu vai fazer só o apartamento, você não vai colocar balcão em lugar nenhum, vai colocar só o ponto hidráulico, vai colocar só e deixar. Era Eu o já, certo. não é? Era o certo, porque isso aí é uma medida até, digamos, sustentável sob o ponto de vista de ecologia. Porque algumas empresas do mercado imobiliário, elas não permitem, por exemplo, a A personalização do reforma, cliente Verdade. para meu reformas. Deus, aí tira Então, o que é que tudo. acontece? Quebra-se um bocado de coisa que foi construída, joga-se no lixo um É. bocado de recurso natural que foi demandado, e aquilo ali vai para o lixo, e às vezes empresas com discurso De de sustentabilidade, sustentabilidade forte, mas arranca que o piso no todinho. fundo, é melhor, eu acho melhor fazer isso aí. Entrega em preto, entrega para o cliente fazer do jeito que quer. E vai ter também o cliente que vai dizer, não, eu quero Não quero, praticidade eu quero e pronto. quero fazer a coisa pronta. Tanto que, eu não sei se você não lembra não, e eu também não, mas eu sei desse dado por causa das Ainda conversas bem, que eu né? tenho com Ainda os bem. mais velhos. Mas nos anos 70, nos anos 60, quando começou a verticalização das cidades brasileiras, né? Começou não, quando se intensificou, os apartamentos eles eram entregues com os armários de banheiro, com os armários de cozinha, porque era uma coisa que não existia essa indústria da marcenaria do jeito que tem hoje, dessas empresas que entregam móveis planejados e tal. Então as construtoras entregavam essa coisa. E depois com essa condição da personalização, isso mudou. Vocês passaram a entregar o mais Só o simples possível e balcão. todos os elementos de mobiliário, inclusive de cozinha e banheiro, passaram a ser passaram a ser feitos pelo próprio cliente. E hoje a gente já está tendo uma Indo reversão pro disso, inverso né? disso, né? Principalmente nos imóveis compactos, em que a pessoa que compra um imóvel compacto, ela tem a característica da demanda por praticidade. Só que em vez de ser entregue aquele armário, hoje tem empresas já entregando a parte de cozinha e de banheiro pronta, mas com um design absolutamente impecável, né?
E um exemplo disso, por exemplo, é a opção que vocês deram, por exemplo, no Mana e no Maquia, né? De De você receber recebe o pronto. apartamento daquela forma tradicional, realmente, ou então recebe um apartamento completamente equipado. E a vantagem disso é que você passa a ter um mobiliário com um design avançado, que você consegue alcançar um baixo custo. Porque quando o cliente vai demandar isso especificamente, Pra um só, individualmente, dificilmente ele consegue o mesmo preço que vocês conseguem fazendo uma parceria com uma determinada empresa para entregar 50, 60, 70 apartamentos. Então ele termina comprando um equipamento com um design avançado a um bom custo. Então quem busca A gente teve uma praticidade altíssima adesão. quem busca Ainda praticidade nesse está pacote. querendo isso, né? E hoje essa vida atribulada, né? Você não tem tempo para nada e você receber uma coisa pronta é uma Se maravilha. você não tem nenhum afeto, né? Aquele lugar, se é simplesmente para alugar, se você não tem nenhuma relação afetiva com o lugar, se você não vai usar, não faz o menor Se você sentido. não tiver aquele anseio individualista e tal, verdade. você topar aquele design, achou aquele design legal, você parte para isso. E isso a gente vem notando que vem acontecendo. Não nos apartamentos de alto padrão, dos apartamentos super luxo, nem nos apartamentos grandes. Mas nesses compactos, de 1 e de 2 quartos, isso vem acontecendo. Esse público quer praticidade. E isso é uma praticidade. Ele passa a comprar somente o mobiliário solto. É verdade. E as opções tem muito, né? Essa questão até guarda-roupa se transforma em arara, que já não é mais guarda-roupa é com porta. Já vi tanta gente comprando guarda-roupa que não quer mais porta, né? Não quer essas praticidades, as coisas que A se gente, compram. a gente escuta muito que a pandemia fez uma transformação muito grande nos costumes, né? Mas, na verdade, os costumes eles se transformam o tempo inteiro, por diversos motivos, e não param de se transformar. Ela apenas acelerou algumas percepções e nos revelou outras. Por exemplo, quantas pessoas a gente não conhece antes da pandemia, né, Juliana, que dizia, pô, o trânsito da cidade está insuportável. Eu queria poder trabalhar em casa. Pronto, E a aí. pandemia só mostrou que ele poderia trabalhar em casa. Teve gente que se adaptou, teve gente que não se adaptou. E teve gente que queria trabalhar em casa e disse que saco ter que trabalhar em casa, né? E teve a chance de trabalhar Teve e a achou chance e ruim. gostou. E Teve não gente que gostou. está trabalhando e não gostou, mas a empresa, a própria empresa, adotou aquele sistema. Enfim, a gente está num período de acomodação, mas não de transformação. De transformação a gente tem sempre. Uma lei seca muda os costumes, por exemplo. Total. As leis trabalhistas, essa condição da funcionária de dormir em casa, não sei o quê, muda os costumes. Não é? O costume de fazer eventos em casa, das pessoas começaram a cozinhar, o cozinhar não deixou de ser aquela obrigação cotidiana para ser Do uma dia a dia, para ser uma curtição em coisa alguns curtição da eventos. família, Né? né? Então, tudo isso vai mudando a morfologia, o jeito dos apartamentos, o jeito dos imóveis, né? Então, essa transformação não é por causa da pandemia. Essa transformação ela existe em todo momento. A pandemia acelerou algumas coisas. Algumas coisas que talvez fosse ficar lá para frente nessa questão do home office mesmo veio antes, né? Essa questão da secretária, né, de você não ter, realmente mudou muito. Mas, por exemplo, na minha casa, né, a gente se adaptou lá à pandemia, mas hoje é praticamente como era antes, né? O dia a dia mudou a forma da gente se relacionar. Mas a minha casa, mais ou menos, se manteve, né? Mudou a forma disso, de cozinhar, de se relacionar, da TV e tal, mas termina que não necessariamente você tem que transformar, Não, né? não. Não necessariamente você tem que derruba tudo agora. Eu passei por um processo de mudança, estava até conversando Foi. com o Marcelo lá fora, no meio da pandemia. Eu senti a nossa Eita. necessidade de mudar por estar usando muita casa, né? Entendi. Então, Olha aí, então você é o aquele público-alvo programa. daquela coisa de mudança mesmo. Vamos. Porque aquele programa de sair para um shopping numa sexta-feira à tarde com as crianças deixou de existir, né? Nesse período de lockdown, a gente teve que ficar todo mundo trancado dentro de uma sala. E o que foi que você Então, fez?
eu ampliei a minha sala. Eu tinha uma mesa de jantar para 12 pessoas que a gente só usava no Natal. Olha Não, só. vamos Tá colocar a vendo? mesa É, grande na Marcílio, é a varanda. luta de Marcílio, que a pessoa só usa uma vez, aí a Pois empresa tem que é, botar lá ele um estava monte de conversando quadra, comigo um sobre monte de... isso. De repente trazer essa mesa para a varanda, que é a vista mais bonita, né? hum, Então, muitas varandas são tão compactas hum, que várias famílias não conseguem utilizar. Então, hum. elas estão partindo para a integração e muitas me chamaram para colocar realmente a mesa, porque esse hábito aí de cozinhar, hoje é impressionante como os homens estão cozinhando, muito mais do que as mulheres. E E os homens, eu acho que precisam até de mais espaço, sei lá, mas são mais espaçosos tá mais mesmo. espaçosos. Você cozinha, Marcílio? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas você não acha, não, que os homens são mais... Ui, ai, ai. Ai, ai, socorro, derramei. Que se espalham mais a comida, de repente, né? Que Não, eu não acho que as mulheres sujam mais. sujam mais. Eu deixo. É fazendo e limpando. Fazendo limpa. Mas você precisa de um ambiente, eu acho, né? Olha, Não, meu marido mais. cozinha, a É. cozinha fica daquele jeito. É. Outra coisa que a gente estava vendo nas plantas é essa questão, por exemplo, de mesa, de jantar, de mesa, de receber. Termina que, quando você tem uma varanda, uma mesa, um não sei o quê, você termina que não absorve todos os espaços. De repente, a casa toda pode ser só uma mesa. Eu acho, assim, o que eu tenho percebido é Que a que gente faz tanto justamente isso, né, aquela, Marcília? A mesa de jantar, é, a mesa da varanda, né? A gente se preocupa tanto com isso. O ambiente do sofá tem Uma que ser separação, né? uma separação, né? E de e repente, uma na hora coisa de... que você até questionou um pouquinho antes, né, sobre a utilização, se você prefere espaços, por exemplo, antigamente, há pouco tempo atrás, a gente utilizava uma sala de jantar, uma sala de estar É, e uma sala de verdade. TV. Então, hoje a sala de TV e a sala de estar têm se transformado em uma só, em um grande living, porque você consegue agregar mais pessoas, você não tem espaços segmentados dentro de um ambiente só. Então, eu tenho percebido muito isso. Ao invés de ter duas salas menores, um grande espaço que você consiga interagir, Então, o que que você receber. fez? Você tirou a mesa de 12 lugares Coloquei e a mesa para a colocou varanda, integrei varanda. varanda com sala, mudei layout de sofá, toda a parte de móvel, de utensílio para receber E a veio para a pergunta que não quer sala. calar, a bendita da varanda. A gente sempre discute sobre essa história de varanda. Sua varanda, ela é de piso a teto, é vidro ou é aberta? É integrada? Não, teve que fechar toda, né? Sim, Eu já mas tinha tem cortina esquadria de dentro vidro. da sala? Não, aí eu tirei. E Tirei aí, Marcelo, justamente qual é o nesse momento. futuro? É com esquadria ou A sem minha, esquadria? a minha é aberta. A minha é sem vidro. Né? E é com esquadria. Eu acho que Com esquadria que eu falo dentro da sala, né? dentro eu acho que o terraço é o terraço, né? O terraço é aquele espaço que você diz, pode abrir a janela porque está chovendo. O terraço é a área que protege o espaço da sala, né? Mas a gente percebe que existe essa mudança, né? Isso é um gosto pessoal meu e que, obviamente, a gente respeita a tendência de como as pessoas desejam utilizar o lugar. Aquele lugar necessariamente não precisaria ser uma varanda. Poderia já ser projetado como um ambiente planejado, De fechado convívio, né? e De com repente. aquela característica de ser o recanto da curtição, da convivência e tal, mas não necessariamente ser uma varanda. Porque o que é que acontece? Entregam-se os prédios, todo mundo arranca o vidro, novamente Pois aquela é. questão da Da sustentabilidade, sustentabilidade. joga no lixo, bota o vidro lá na frente, Tira a muda. esquadria, não tem o que fazer com Porque a não se projeta esquadria. já dentro dessa tendência, dessa expectativa. E hoje a gente tem edifícios aí com múltiplos apartamentos, às vezes, por andar. E aí, se existe essa condição de gosto, pode-se trabalhar até com uma variação disso, parte já ser projetada aberta, parte fechada, enfim, e você consegue equalizar isso. Eu acho que é uma questão do gosto pessoal. O que eu só acho ruim é o seguinte, tem que ter varanda. A varanda é aberta, tem aquele peitoril, e todo mundo fecha e arranca a esquadria de dentro, Pois porque é. não já faz do jeito correto. Isso, né? Do jeito correto não, do jeito desejado, Do jeito porque não tem desejado. jeito correto. É. Mas é isso que a gente fica. A gente fica entre o que o mercado compra, às vezes, só a título de não é nem tem varanda, a pessoa não vai nem usar. Né? Fica assim, apartamento tem varanda, sim ou não? E aí, de repente, seria muito melhor para o projeto se a gente já fizesse sem a varanda. E vai acontecer um exemplo de 50% não querer a varanda e querer Isso. integrar. É verdade. E seria muito melhor para a ambientação, para o, né? A gente às vezes fica, às vezes com medo até de ousar
ser diferente do que se diz que no mercado todo mundo quer varanda, mas às vezes você tem uma condição muito melhor de uma sala, de integrar, de você já entregar com aquele vidro, né, que vem até mais embaixo do que depois a pessoa botar aquelas esquadrias que puxa, que É emperra, verdade. né, e a Isso. gente de repente já E ser... aí eu volto à questão de tecnologia, né? Que a gente estava falando da questão de placas solares, da questão de vidros, que eles, além de cumprir a questão de ser o vidro, ele é também uma placa de captação solar que gera energia. Já existe essa tecnologia, como também já existem tecnologias que a gente pode ter de aberturas totais dos vãos, né? É Então, verdade. você pode transformar, abrindo totalmente toda a sala numa grande varanda, ou fechando, transformar a varanda numa sala, só que com um planejamento inicial que permite que isso seja feito, sem que você trabalhe com o que a gente vê na maioria das vezes de um improviso, né? Que às vezes não é tão estanque em relação à água, em relação à acústica, em relação a uma porção de coisas. Isso, que de repente Fica já uma poderia ter coisa um sido pouco mais, iniciado, fica pensado improvisado, nisso, né? né? É, Já e poderia ter acontece sido... muito dessa essa cortina de vidro, né? Quando o cliente recebe que da primeira chuva, realmente infiltra, né? Não foi, o prédio não foi Não foi preparado para isso. preparado para isso. Então acontece bastante. E isso que Juliana falou aí, que percebeu durante a pandemia da casa, quando eu falei antes que a gente já vinha num processo de transformação, eu acho que muita gente já vinha aderindo a esse tipo de coisa, né? A pandemia apenas acelerou, como eu falei Sim. antes. Porque você veja hoje, agora que a gente está num momento um pouco mais calmo da pandemia, né? Graças a tudo que vem acontecendo, enfim, uma redução do número de casos, as pessoas estão doidas para ir para os bares, as pessoas estão doidas para ir para a praia, as pessoas estão voltando aí para o jogo de futebol, para o teatro, para o cinema, enfim, então, para o restaurante. Então, aquela coisa de De que ter o você vai gourmet, ficar mercado mais dentro dentro de casa, casa. você vai ficar, você vai valorizar realmente os momentos que você vai estar dentro de casa. Isso foi importante, né? Mas as pessoas vão continuar, para mim, para sempre, gostando desse contato da rua, da externa. exatamente. E isso é o que dinamiza, né? Deixa a cidade rica, movimentada, com as pessoas caminhando, E enfim. dá uma alegria também, né? A movimentação, até a questão de segurança, Eu saía né? para correr na época da pandemia, né? Para dar uma corrida, era um deserto Tem total. ninguém. Agora, o Marcílio, uma coisa que eu achei interessante, que é como você falou, acho que já naturalmente iria acontecer, mas como a gente estava muito em casa na pandemia, a gente pediu muito restaurante, né? A gente usou muito esse serviço delivery, muito, até hoje. Uhum. Eu acho que esse serviço de delivery, esse é uma Cresceu ida... absurdamente. Cresceu, né? Até a questão, até roupa, Sim. tudo, né? Serviço, deliveries, tudo. E a gente teve que pensar nos projetos, né? Mudar essa questão de... Isso me marcou muito, o último projeto que a gente conversou sobre... E o entregador, né? Que hoje bota a moto, a bicicleta na calçada. Né? Isso eu acho que acelerou muito nessa questão da portaria, do receber, da antecâmera, né? E aí Daquela a gente- coisa E de aí, guardar, dá para e aí a guardar, gente né? volta, por exemplo, a pessoa que não tem um funcionário em casa, Isso, está trabalhando, os filhos estão estudando, não tem nada em casa e a sua encomenda chegou. isso. E ela tem que ser entregue. Então, hoje você tem tecnologias que permitem até que essa encomenda seja entregue sem você estar em casa e sem o edifício ter o porteiro formal, ou seja, tendo uma portaria eletrônica, que são aqueles armários inteligentes, né, utilizados com um aplicativo em que o entregador, ao chegar, ele se identifica, ele recebe um QR QR Code, visualiza um determinado, a porta abre, ele entra, uma portinha Deixa de um lá, determinado então. armário lá, comandado pelo aplicativo, se abre, ele deixa lá, fecha. Quando ele fecha, o ato de fechar joga uma mensagem no celular da pessoa que recebeu. Olha que Então, quando ele evolução chega de noite, ele maravilhosa. sabe que tem uma encomenda para ele na portinha do armário número 42. E ele pega aquilo ali e sobe. Isso Então, é uma questão sustentável total, né? Até Também. taxa de condomínio, de Tudo, tudo, tudo. Espaço de armazenamento. e também de funcionário, né? respeito, ao entregador, né, Mariana? Isso. Porque você vê muitas vezes
muitos edifícios não permitem que o entregador entre no edifício, não é? A pessoa tem que descer para receber, ele às vezes fica esperando lá 10 10 minutos, minutos lá de fora, ou na perdendo o chuva, tempo perde dele, o tempo de dinheiro entrega. dele, no sol ou na chuva e Isso. tal. E dentro de um sistema de tecnologia apurada desse, ele chega, memorizou, entregou, não sei o quê, e aí ainda tem gente que questiona esse tipo de coisa. Mas hoje todo mundo sabe fazer isso. Hoje todo mundo pede um Uber. Hoje todo Total. mundo vai num Todo restaurante mundo sabe usar e lê o aplicativo, com cardápio certeza. pelo QR Code, né? Hoje todo mundo faz uma compra online e hoje todo mundo tira um extrato do banco através do aplicativo. Essas coisas eu acho que acelerou muito com relação à pandemia, essa questão assim, da necessidade de ter local, né, para as encomendas, para receber o entregador. Isso eu acho que acelerou essa questão do espaço do office, né, do escritório embaixo. Isso eu senti a mudança assim nesses projetos nossos. Você veja como a tecnologia ela influencia até nas questões do trânsito da cidade. De uns 3 anos para cá, de uns 3 ou 4 anos para cá, eu não me lembro mais, o tempo vai passando e a gente não decora. A prefeitura instituiu o protocolo eletrônico dos projetos. Então, antigamente a gente terminava um projeto, enviava por e-mail para vocês mandavam por e-mail para uma copiadora, a copiadora fazia, Imprimia. saía um motoboy andando, trazia aqui, vocês assinavam, levavam no nosso escritório, assinava, voltava, entregava para E tome vocês. motoboy na rua, né? Tome moto andando na rua ou carro. andando, Aí carro, o teu funcionário ia lá no combustível. dia seguinte da entrada do projeto da regional. A gente, como a gente não sabia se o projeto estava em exigência ou não, se estava sendo analisado ou não, quinzenalmente ou Tinha que ir semanalmente, a lá. gente dava uma passada lá para ver Já como é que saiu de carro estava. de novo. Às vezes não tinha andado nada, então voltava para o escritório. Então, durante os projetos, para tirar dúvidas, para reprotocolar o cumprimento de exigências, a gente ia 4 ou 5 vezes na prefeitura. Então, você veja, eu estou falando de um único projeto, quantos percursos foram feitos dentro da cidade. E com protocolo eletrônico, todos, e a assinatura eletrônica, todos esses fluxos saíram. Acabou. Então, a gente vê essas coisas acontecendo. Por exemplo, antes a gente via muito a condição do horário de rush. É verdade. Aí tem muita Isso, gente que diz horário de hoje, rush. o horário do rush hoje é o tempo inteiro, né? Graças a Deus, porque se a gente fosse concentrar o trânsito todo nos horários do começo da manhã, do meio da tarde e de E noite, aí era travado total, Verdade. ninguém andava. Então, o que é o rush em todos os momentos? São as pessoas se adequando a fazer os seus translados nos momentos que, teoricamente, tinham menos trânsito. Então, é uma distribuição do trânsito, ou seja, uma racionalização. Obviamente que a gente está com problemas seríssimos de tudo isso aí. Sim, não Existe tira- não muito a ser tira esse resolvido, problema, né? mas eu acho Mas que você veja como a tecnologia, numa única coisa que eu falei, tira uma quantidade de trânsito dentro da cidade E grande. essa questão da tecnologia também, dessa história do home office, por exemplo, comigo, eu me sinto hoje trabalhando mesmo que eu não esteja aqui. Então eu posso sair, não precisa sair nessa coisa do horário de 7 da manhã, 8 da manhã, todo mundo sai. Você de repente está em casa trabalhando e vai sair um pouquinho mais tarde, eu saio um pouquinho mais cedo. Hoje isso chegou para mim. Confirma a tua chegada aqui às 3, eu digo, eu pensei que era online. Eu achava que o podcast ia ser online, né? Então, porque hoje a gente está com 95% das nossas reuniões online. E tá E a tudo gente certo, gasta, né? às vezes, nas reuniões 15 minutos, É 20 verdade. minutos. Então, tem sido produtivo para a gente, tem sido produtivo para a cidade, porque é menos gente rodando o tempo todo, né? Isso. Tem sido produtivo para um bocado de coisa. Outra coisa que me chamou a atenção também acho que foi um projeto que a gente estava falando lá da Rua da Aurora, Marcílio, que a gente colocou, como é o nome? Para parar a bicicleta. Paraciclo. Paraciclo. Também, que é uma coisa super que já existia, mas que não É era verdade. comum, porque as pessoas não. Era só lugar para bicicletário. Bicicletário que um Que ou é outro dentro, tinha, né? né? Agora o paraciclo, quando a gente começou a conversar, eu disse, o paraciclo é um estacionamento de bicicletas, porque você vai poder, muitas pessoas se visitarem de bicicleta, que isso eu acho que também melhorou muito com essa utilização de não sei, toda hora de carro. Eu acho que as pessoas ficaram mais Sim. sensíveis Sim. a essa coisa de por que eu vou do carro, já que eu fiquei em casa, não precisa sair com o carro, né? Pode se deslocar. Essa questão da tecnologia, Marcílio, a gente na pandemia, a gente foi a primeira empresa a usar o contrato
de compra digital. E foi uma briga, porque os advogados, como assim você vai vender um apartamento, mas você vai registrar no cartório? E a gente foi atrás de saber como era feito em outras coisas. Por exemplo, você não pode comprar qualquer outra coisa digital. Quando a gente começou a fazer, foi a primeira empresa assim que teve, não, a gente vai fazer o nosso contrato digital. Imagine quantas vezes se pegava num papel para imprimir 3 vias de cada cliente, que tinha que ter a assinatura de 3 testemunhas que tinha, certo? E ainda mais do cliente. Se o cliente fosse casado, ainda era. Imagina o vai e vem, que não era, né? Então, isso. Novamente, gente no trânsito carregando documento para um lado e para o outro. Total. Total. E hoje o cliente Agora multiplique assina... quantos contratos de apartamento tem, quantas aprovações de Isso. projeto tem. Isso. Agora multiplique isso por todas as áreas da economia, do trabalho, de tudo Todos isso. os segmentos, né? Se a gente não tivesse esses avanços, essas condições, a gente estava travado, a gente não andava, era para canto nenhum. É verdade. Então, na verdade, a gente tem que, vocês, arquitetos, tem o desafio aí de estar toda hora se adaptando, né? acompanhando, Se é isso aí. acomodando e se adaptando, né? Por isso que eu acho tudo desafiante, assim, para vocês de arquitetura, porque tem que estar se adaptando toda hora, né? Toda a necessidade, tanto o Marcílio, do mercado de consultora, do cliente, como você, do cliente final que vai se utilizar, né? Que vai... Com certeza. E agora, você vê um projeto de interiores, ele hoje em dia é muito mais complexo e a gente tem que fazer numa escala de tempo menor, né? Então, tem essa coisa também da... Mas acho que as pessoas estão curtindo mais, não estão, não? Investir nas Muito suas mais. casas. Não, muito mais. Abrindo muito mão mais. até de outras coisas, até Com por certeza. investir. Com certeza, Um abrindo bom mão de uma sofá, viagem. abrindo mão Com de, né, certeza. boa cama, Tem. né, um bom ar-condicionado, uma boa decoração. Eu vejo isso sendo muito valorizado. Bastante, bastante. Né? E Assim, um bom planejamento, né, Juliana? Sim. Porque o que permite os cômodos irem realmente ficando cada vez mais compactos, por uma questão até financeira, estimula a indústria a projetar móveis também mais eficientes e estimula os arquitetos de interiores a fazerem também um planejamento dos espaços, de modo que, mesmo eles sendo com a área menor, eles sejam maiores. Isso, Tá? a sensação seja melhor, né, Marcílio? É Isso, maravilhoso. isso. A pessoa pode ter um apartamento A menor, arquitetura, ela trabalha muito com a percepção. Não é? outra coisa sensorial, né? Humanização, exatamente. Ela é muito subjetiva. Por isso que eu digo que a gente tem que conhecer muito a fundo o cliente. O primeiro contato, os primeiros contatos são muito importantes. A gente tem que meio que entrar na intimidade mesmo. Como é que funciona a sua casa, como é a rotina, onde trabalha, qual a profissão, para que o projeto fique mais funcional e a gente consiga realmente entrar com essa questão Dentro, da né, alma, da da alma, humanização e da isso. funcionalidade, né? Sobretudo, não adianta estar humanizado, lindo, maravilhoso, mas não está Fazer funcional. aquela questão que fala apartamento de revista, né? Não. Apartamento de revista, que a pessoa não tem a cara da pessoa, não tem... Isso também mudou muito, eu acho. Há um tempo atrás as pessoas faziam muito aquela, não, eu quero a minha sala porque é o primeiro local, é o cartão de visita. Continua sendo, continua. Mas ele tem pensado muito mais nele como usuário do que com a visita. E aí ele fica muito melhor. Com certeza, sem dúvida. E aí eu acho que faz isso também pensar até nos projetos, né, Marcílio? Pensar na pessoa. Eu acho que as pessoas estão pensando mais nisso. Em si, né, no seu conforto, né? E para jeito do mercado imobiliário, eu tô entusiasta, assim, porque eu tô vendo que as pessoas querem investir no... não precisa ser como você está dizendo, Marcelo, um ambiente enorme. Mas já começar a Elas valorizar querem bons pagar cada vez projetos. menos Sim, por por projetos mais. melhores e E aí por o mais. desafio da indústria, Mais da iluminado, construção, né? Mais... é fazer mais com menos. Exatamente. E o senhor de fazer projetos que a gente possa executar, né? Que seja, atenda à necessidade, mas que seja, que caiba no bolso. E as grandes cidades são assim, né, Marcelo? Todas as grandes cidades do mundo vão ficando cada vez mais difícil a moradia, né? É natural, né, que aconteça no mundo que a moradia fique mais cara, né, com o crescimento da população, com o crescimento da cidade. Mas aí fica o desafio da gente de fazer coisas que as pessoas queiram, mas que possam pagar, né? Mas que possam adquirir. O que mais, minha gente? A gente conversou, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Marcílio? Se deixar, a gente vai ficar conversando. Fica mesmo. É Tem alguma coisa que você verdade. queira falar mais, de alguma coisa que você queira mostrar de projeto que você faz, né? Aproveitar aqui a hora, o tempo,
Eu acho que a gente tem que deixar material para os próximos É, podcasts, né? né? Então, pronto. Juliana, alguma coisa? É verdade, eu concordo com o Marcílio. É tanto conteúdo, A gente pode, tanta novidade. inclusive, né, a gente pode, dentro da própria arquitetura, a gente vir, inclusive, com um tema específico, né? A Sim. gente pode, por exemplo, iluminação, né? A gente pode vir com temas muito vastos, e eu percebo hoje que o cliente quer saber de tudo. Assim, o cliente tem perguntado tudo, ele está muito interessado em saber, né? Está muito interessado em saber, sim, qual é o tamanho da minha piscina, sim, qual é o tamanho da minha sala, sim. Eu fico assim encantada com isso, que é bom isso. Desafia para vocês fazerem, mas também eu tenho certeza que o cliente já sabe o que está comprando. Para a gente, como incorporadora e consultora, é muito tranquilo eu saber que o cliente está me perguntando e eu poder responder, porque ele sabe o que ele vai receber. Mas eu tenho percebido isso, que as pessoas querem saber Eu falei mais. que a maioria dos nossos clientes é indireto, porque é do mercado imobiliário, Uhum. a gente está projetando para quem a gente não conhece, né? Mas quando a gente está projetando uma casa, para uma família, uma casa unifamiliar, aí a gente entra um pouco mais nessa seara do contato direto com o cliente, né? E aí, o que a gente percebe é que quanto mais ele sabe o que quer, quanto mais ele consegue descrever o que ele quer, mais fácil se torna o projeto. Em vez de se tornar mais difícil, é mais fácil. Né? É mais fácil Você projeto. vai no escuro, né? Porque senão você vai botar uma porção de coisas ali que você está arbitrando, enquanto que quando ele diz o que quer, você sabe. Ou então quando você conhece aquela pessoa tão bem que ele chega para você e pode dizer, por exemplo, projetar uma casa para um irmão, por exemplo, que não é uma coisa tão corriqueira, mas que pode acontecer. Tu me conhece, o terreno é Você esse, sabe que eu eu gosto. preciso disso e Sabe que eu gosto. aí a gente não precisa de tantas informações, a gente vai acertar fácil. Mas não deixou de ser. É um briefing. É Não o deixa de briefing, ser. É é o o briefing. O briefing do briefing é mesmo esse. jeito. Pronto. É. Exatamente. Né? E acontece com a gente também, né, Marcílio? Quando a gente vai fazer um estudo com você, que a gente deixa muito sem informação, às vezes um vai e vem danado. Quando a gente chega ao Marcílio, Aí às vezes eu dou uma errada grande, não tem que refazer tudo. ou a gente também, viu? A gente dá errado é muito, né? Porque pensa de repente no produto que vai encaixar ali. Mas eu fico E não contente quando eu encaixou. trago uma coisa, às vezes, que é diferente do que foi demandado e aquela coisa é bem aceita, tanto por vocês, Eu gosto também, viu? Eu como gosto. quando ela, e principalmente quando ela termina tendo um resultado bom também na A comercialização. a gente tá usando ali em Muro Alto agora, né? Não daquele ali que a gente tá Exato. desenvolvendo ali. Vamos lá. Então, tô gostando, gostei. Vem novidades por aí. Vem. A gente deu assim, Marcílio, ele ia usar e ficou legal. E Serrambi também, né? Serrambi ficou top também. Serrambi, aquele lindo. terreno é um Ave presente. Maria. Serrambi, eu cheguei a ver um Aquele- spoiler aí, eu dei um spoiler e ficou Serrambi maravilhoso. ficou demais, porque a gente realmente quis fazer alguma coisa diferente e referência. Eu fico pensando, a pessoa que vai passar ali na frente, andando na praia, Marcílio, olhar aquilo ali, vai ser de uma satisfação, sabe? Vai ser de uma mudança de paisagem, mas de uma satisfação, assim, maravilhosa. Aquele projeto que vocês deram, arrasaram. Show total. Eu acho que o projeto foi feliz, mas ele foi feliz por considerar o que o terreno já disse. O terreno disse, todos os apartamentos aqui vão ser de frente para o mar. Então o terreno tem uma testada enorme para o mar e uma profundidade pequena. Ou seja, é tudo que a gente quase nunca encontra, né? Entendeu, Mariana? Então, o mérito ali da gente foi só descascar. O projeto está dentro já, porque não tem outro jeito de fazer ali, senão todos os apartamentos mas vocês voltados para deram o um mar. show, mesmo assim, mas mesmo que fosse, podia ser todos voltar para o mar e ser feio. E é lindo, e é maravilhoso, e o Obrigado. cliente amou, e ficou perfeito. E engraçado, Marcílio, que os clientes não entendem isso, sabia? São todos virados para o mar. Sim, mas eu quero o de frente, eu não quero o segundo. Sim, mas são todos de frente para o mar. Sim, mas veja, eu não quero o Ali só atrás. tem que escolher se é do térreo, se é Só mais à esquerda, isso, mais à e direita. não tem nem no assim, não é primeiro nem de andar, lado. Nada, Né? nada. Porque às vezes a pessoa não está Nada. tão habituada a ser voltados para o mar que não entende o frente-mar. Sim, Né? O verdade. frente-mar Isso. é muito forte. Então, acho que é isso, minha gente. Né? A gente fica aberto também para vocês. Depois a gente trazer mais dicas, coisas de arquitetura que eu amo, adoro essa área. E achei ótimo, espero que vocês tenham gostado. Agradecer o tempo de vocês, o juízo de vocês. Vocês são muito sabidos no que fazem. E agradecer a parceria da gente.
É isso. É ótimo. Também só tem que agradecer e me colocar à disposição. Acho super legal a gente tentar abordar o cliente e querer saber que tema ele tem mais curiosidade, né? Como isso você que a falou, gente biofilia, iluminação, cor, textura. Dentro de interiores tem uma, assim como de projeto arquitetônico também, eu tenho certeza que tem uma gama absurda que a gente pode explorar. Isso é muito mais assertivo quando a gente ouve Então, o pronto, então nosso se preparem, que depois cliente. a gente vai chamar vocês de novo. Vamos. Obrigado também. Também agradeço a presença, Mariana. Agradeço também a Juliana e ao E pessoal a da turma retaguarda que está aí. aqui com a gente. Muito bem, palmas para a Igualmente. turma. Muito bem.